Nível segundo. Em busca de um lugar na sociedade. Enquanto nível I de consciência usa sensações para criar um modelo de nossa localização física no espaço, o nível segundo de consciência cria um modelo de nosso lugar na sociedade. Imagine que vamos a uma festa elegante, em que as pessoas essenciais para nosso trabalho estão presentes. Passando os olhos pela sala, tentando identificar os colegas, há uma interação intensa entre o hipocampo, que processa a memória, a amígdala, que processa as emoções, e o córtex pré-frontal, que junta as informações. A cada imagem o cérebro anexa automaticamente uma emoção, como felicidade, medo, raiva, ciúme, e processa a emoção na amígdala. Se avistamos nosso maior rival na festa, aquele que suspeitamos nos apunhalar pelas costas, a emoção do medo é processada pela amígdala, que envia uma mensagem urgente para o córtex pré-frontal, alertando do possível perigo. Ao mesmo tempo, são enviados sinais ao sistema endócrino para começar a bombear adrenalina e outros hormônios para o sangue, aumentando assim os batimentos cardíacos e nos preparando para uma possível reação de luta ou fuga. Isso é ilustrado na figura 8. Mas além de simplesmente reconhecer pessoas, o cérebro tem a fantástica capacidade de imaginar o que os outros estão pensando. Isso é chamado de teoria da mente, proposta inicialmente pelo Dr. David Premack, da Universidade da Pensilvânia, que é a capacidade de deduzir os pensamentos dos outros. Em toda sociedade complexa, quem tem a capacidade de adivinhar corretamente intenções, motivos e planos de outras pessoas tem uma tremenda vantagem de sobrevivência sobre os que não têm essa capacidade. A teoria da mente permite formar alianças com outros, isolar inimigos e consolidar amizades, o que aumenta bastante o poder e as chances de sobrevivência e acasalamento. Alguns antropólogos acreditam até que o domínio da teoria da mente foi essencial para a evolução do cérebro. Mas como se chega à teoria da mente? Uma pista foi dada em 1996, com a descoberta dos neurônios espelho pelos doutores Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Galese. Esses neurônios são ativados quando executamos uma tarefa e vemos alguém executando a mesma tarefa. Os neurônios espelho disparam tanto para emoções como para atos físicos. Se sentimos algo achamos que outra pessoa está tendo a mesma emoção, os neurônios espelho disparam. Os neurônios espelho são essenciais para a imitação e para a empatia, dando não só a capacidade de copiar tarefas complexas efetuadas por outros, mas também de sentir as emoções que outros devem estar sentindo. Assim, os neurônios espelho provavelmente foram essenciais para nossa evolução como seres humanos, pois a cooperação é essencial para manter a tribo unida. Os neurônios espelho foram descobertos primeiro nas áreas pré-motoras de cérebros de macacos, e então foram encontrados no córtex pré-frontal dos humanos. O Dr. V.S. Ramachandran acredita que os neurônios espelho foram essenciais para nosso poder de autoconsciência, e conclui: prevejo que os neurônios espelho serão para a psicologia o que o DNA é para a biologia. Vão fornecer uma estrutura unificada e ajudar a explicar uma série de capacidades mentais que até então permaneceram misteriosas e inacessíveis a experimentos. Observamos, porém, que todo resultado científico tem que ser testado e Reconfirmado. não há dúvida de que certos neurônios desempenham esse papel crucial ligado à empatia, imitação, etc., mas há um debate sobre a identidade desses neurônios espelho. Por exemplo, alguns críticos alegam que talvez esses comportamentos sejam comuns a vários neurônios e que não existe uma classe específica de neurônios dedicados a esses comportamentos. Nível terceiro. Simulando o futuro. O nível mais alto de consciência, associado originalmente ao Homo sapiens. é o nível terceiro, onde tomamos nosso modelo do mundo e a partir dele fazemos simulações para o futuro. Analisamos lembranças de pessoas e eventos, depois simulamos o futuro fazendo várias conexões causais e formamos uma árvore Causal. Ao olharmos os diversos rostos numa festa, nos fazemos perguntas simples. Como tal pessoa pode me ajudar? Que efeito terão no futuro as fofocas? Percorrendo o salão, tem alguém contra mim? Digamos que você acabou de perder o emprego e está procurando outro. Desesperadamente.
Nesse caso, enquanto você conversa com várias pessoas na festa, sua mente está fervilhando, simulando o futuro com cada pessoa com quem conversa. Você se pergunta: como posso causar boa impressão a essa pessoa? Que assuntos devo abordar para fazer bonito? Será que ela pode me oferecer um emprego? Varreduras cerebrais recentes ajudaram a esclarecer como o cérebro simula o Futuro. Essas simulações são feitas principalmente no córtex pré-frontal, dorso lateral, o diretor-geral do cérebro, usando lembranças do passado. Por um lado, as simulações do futuro podem produzir resultados desejáveis e prazerosos. E nesse caso os centros de prazer se acendem, no núcleo accumbens e no Hipotálamo. Por outro lado, se esses resultados também têm aspectos negativos, o córtex orbitofrontal se manifesta para advertir sobre possíveis perigos. Então, entre diferentes partes do cérebro, há um conflito concernente ao futuro, que pode ter resultados desejáveis ou indesejáveis. Por fim, é o córtex pré-frontal, dorso lateral, que faz a mediação entre eles e toma a decisão final. Ver figura 9. Alguns neurologistas observaram que esse conflito lembra, de forma aproximada, a dinâmica freudiana do ego, id e superego. O mistério da autoconsciência. Se a teoria do espaço-tempo da consciência está correta, também nos dá uma definição precisa de autoconsciência. Em vez de referências vagas e circulares, precisamos de uma definição verificável e útil. Vamos definir a autoconsciência da seguinte maneira: autoconsciência é criar um modelo do mundo e simular um futuro no qual estaremos. Portanto, os animais têm alguma autoconsciência, dado que, para sobreviver e se acasalar, eles precisam saber onde estão situados, mas isso é muito limitado pelo instinto. A maioria dos animais, quando colocados diante de um espelho, ignora ou ataca, sem descobrir que a imagem é deles mesmos. Isso é chamado de teste do Espelho que remonta a Darwin. No entanto, animais como os elefantes, os grandes macacos, várias espécies de golfinhos, orcas e pega-rabudas conseguem entender que a imagem que veem no espelho é a deles. Os humanos, porém, dão um grande passo à frente e fazem constantemente simulações do futuro em que aparecem como atores principais. sempre. Enfrentamos situações, ir a um encontro, nos candidatar a um emprego, mudar de carreira, que não são determinadas pelo instinto. É extremamente difícil impedir nosso cérebro de simular o futuro, embora alguns métodos elaborados, meditação, por exemplo, tenham sido utilizados para se conseguir isso. O devaneio, por exemplo, geralmente consiste numa atuação em diferentes futuros possíveis para atingir uma meta. Como nos orgulhamos de conhecer nossos pontos fortes e limitações, temos facilidade de nos colocarmos no modelo e apertar o botão play para atuar em cenários hipotéticos, como um ator numa peça virtual. Livro 2. A mente acima da matéria. O cérebro, queiram ou não, é uma máquina. Os cientistas chegaram a essa conclusão não por serem desmancha-prazeres mecanicistas, mas porque reuniram evidências de que todos os aspectos da consciência podem ser ligados no cérebro. Steven Pinker. 3. Telepatia. 1. Doce pelo que você está pensando. Alguns historiadores acreditam que Harry Houdini foi o maior mágico que já Existiu. Suas inacreditáveis fugas de caixas trancadas e lacradas e seus números perigosos deixavam o público sem fôlego. Ele fazia pessoas desaparecerem e reaparecerem nos lugares mais inesperados. E lia a mente das pessoas. Ou pelo menos é o que parecia. Houdini sofria para explicar que tudo o que ele fazia era ilusão, uma série de truques de prestidigitação. Ele ressaltava que ler a mente era impossível. E Ficava tão indignado com mágicos inescrupulosos enganando ricos, patrocinadores com truques baratos e sessões espíritas, que viajou pelo país, expondo as enganações e afirmando que era capaz de reproduzir qualquer fenômeno mental alegado pelos charlatães. Chegou a fazer parte de um comitê, organizado pela revista Scientific American, que oferecia um generoso prêmio a quem provasse que possuía poderes mentais. Ninguém jamais recebeu o prêmio. Houdini acreditava que a telepatia era impossível. Mas a ciência está provando que Houdini estava errado. A telepatia é hoje tema de intensas pesquisas em universidades de todo o mundo,
onde cientistas já são capazes de usar sensores avançados para ler palavras isoladas, imagens e pensamentos no cérebro das pessoas. Isso pode alterar o modo de comunicação com vítimas de derrame e acidentes que ficam aprisionadas no corpo, incapazes de manifestar seus pensamentos exceto piscando os olhos. Mas isso é apenas o começo. A telepatia pode também mudar radicalmente nossa interação com computadores e com o mundo externo. De fato, num recente Next 5 polegadas 5 Forecast, evento da IBM que prevê 5 desenvolvimentos evolucionários nos próximos 5 anos, cientistas da empresa afirmaram que seremos capazes de nos comunicar mentalmente com computadores, talvez substituindo o mouse e os comandos de voz. Isso significa usar o poder da mente para telefonar para alguém, pagar contas com cartão de crédito, dirigir carro, marcar compromissos, criar belas sinfonias e obras de arte, etc. As possibilidades são infinitas, e parece que tudo, de gigantes da computação, educadores, empresas de videogame, estúdios de música, até o Pentágono, está convergindo para essa tecnologia. A verdadeira telepatia, encontrada na ficção científica e em histórias fantásticas, não é possível sem auxílio externo. Como sabemos, o cérebro é elétrico. Em geral, quando um elétron é acelerado, emite radiação eletromagnética. O mesmo se aplica aos elétrons oscilando no cérebro, que emitem ondas de rádio. Mas esses sinais são muito fracos para serem detectados por outras pessoas, e ainda que pudéssemos perceber essas ondas de rádio, seria difícil entendê-las. A evolução não nos deu a capacidade de decifrar esse conjunto de sinais de rádio aleatórios, mas os computadores conseguem. OS. Cientistas são capazes de fazer aproximações grosseiras do pensamento, usando a varredura por EEG. O sujeito coloca um capacete com sensores de EEG e se concentra em determinada imagem, digamos, a figura de um carro. Os sinais do EEG são gravados a cada imagem e assim criam um dicionário rudimentar, com correspondência de 1 a 1 entre os pensamentos da pessoa e a imagem do EEG. Depois, quando mostram à pessoa a figura de outro carro, o computador reconhece o padrão do EEG correspondente a um carro. A vantagem dos sensores de EEG é que são rápidos e não são invasivos. Basta colocar um capacete contendo vários eletrodos direcionados à superfície do cérebro e o EEG identifica rapidamente os sinais que mudam a cada milissegundo. Mas o problema com os sensores de EEG, como vimos, é que as ondas eletromagnéticas se deterioram quando atravessam o crânio, e é difícil localizar a origem exata das ondas. Esse método pode dizer se você está pensando num carro ou numa casa, mas não consegue recriar a imagem do carro. É aí que entra o trabalho do Dr. Jack Galan. Vídeos da mente. O epicentro de grande parte dessa pesquisa é a Universidade da Califórnia em Berkeley, onde completei meu doutorado em física teórica, anos atrás. Tive o prazer de conhecer o laboratório do Dr. Galan, cuja equipe tinha realizado uma proeza considerada impossível, gravar em fita de vídeo os pensamentos de alguém. Isso é um salto muito importante para a reconstrução de imagens internas. Estamos abrindo uma janela para ver os filmes da nossa mente, disse Galant. Quando visitei o laboratório, a primeira coisa que notei foi a equipe de jovens, pós-doutores e alunos de pós-graduação, todos muito interessados, amontoados diante das telas dos computadores, olhando atentamente para a reconstrução das imagens de uma varredura cerebral. Conversando com a equipe de Galan, a sensação é de estar testemunhando a construção da história científica. Galan me explicou que o indivíduo se deita numa maca que é lentamente introduzida, começando pela cabeça, num aparelho imenso, o mais avançado de IRM, que custa mais de 3 milhões de dólares. Ele vê então vários clipes de filmes, como os trailers do YouTube. Para acumular dados suficientes, é preciso ficar imóvel durante horas assistindo aos clipes, uma tarefa realmente árdua. Perguntei a um pós-doutor, Dr. Shinji Nishimoto, como eles encontravam voluntários dispostos a passar horas e horas imóveis, com apenas fragmentos de vídeos para ocupar o tempo. Ele disse que o pessoal do laboratório, alunos de pós-graduação e pós-doutores, se voluntariavam como cobaias da sua própria pesquisa. Enquanto assistem aos clipes,
O aparelho de IRM cria uma imagem em 3D do fluxo sanguíneo no cérebro. A imagem produzida pela ressonância magnética parece um grande conjunto de 30.000 pontos, ou voxels. Cada voxel. Representa um pontinho de energia neural, e a cor do ponto corresponde à intensidade do sinal e ao fluxo do sangue. Pontos vermelhos representam locais de grande atividade neural, e pontos azuis representam locais de atividade Menor. A imagem final parece muito com milhares de luzinhas de Natal acesas, na forma de um cérebro. Pode-se ver imediatamente que o cérebro concentra a maior parte de sua energia mental no córtex visual, situado na parte de trás do cérebro, enquanto assiste aos vídeos. O aparelho de IRM de Galan é tão potente que identifica de 200 a 300 regiões do cérebro e mostra imagens instantâneas com 100 pontos, em média, em cada região do cérebro. Um objetivo das futuras gerações de IRM é fornecer uma resolução ainda mais nítida, aumentando o número de pontos por região do cérebro. A princípio, esse amontoado de pontos coloridos em 3D parece uma confusão. Semnexo. Mas após anos de pesquisa, Galan e sua equipe desenvolveram uma fórmula matemática que começa a encontrar relações entre certos aspectos da imagem, bordas, texturas, intensidade, etc., e os voxels da IRM. Por exemplo, se olharmos para uma linha divisória, notamos que separa áreas mais claras e mais escuras, e a borda gera um certo padrão de voxels. E depois de muitos voluntários assistirem a uma grande quantidade de vídeos, essa fórmula matemática é aprimorada, permitindo ao computador analisar como todos esses tipos de imagens são convertidos em voxels de IRM. A certa altura, os cientistas conseguiram constatar uma correlação direta entre certos padrões de voxels de IRM e aspectos dentro de cada imagem. Nesse momento, o voluntário assiste a outro trailer. O computador analisa os voxels gerados durante a exibição do vídeo e recria uma imagem aproximada da Original. Entre os 100 clipes, o computador seleciona as imagens mais parecidas com as que o indivíduo acabou de ver e então junta imagens para criar uma aproximação melhor. Desse modo, o computador é capaz de criar um vídeo difuso das imagens que passam pela mente do sujeito. A fórmula matemática do Dr. Galan é tão versátil que pode tomar um grupo de voxels de IRM e convertê-los numa imagem, ou fazer o inverso, tomar uma imagem e convertê-la em Voxels de IRM. Tive a oportunidade de assistir a um vídeo criado pela equipe do Dr. Galan, e foi muito impressionante. Era como assistir com óculos escuros a um filme com rostos, animais, cenas de rua e prédios. Mesmo sem conseguir ver detalhes de cada rosto ou de cada animal, era possível identificar claramente o tipo de Objeto. Esse programa consegue decodificar não só o que está sendo visto, como também as figuras imaginárias circulando na cabeça. Digamos que peçam a você para pensar na Mona Lisa. Sabemos, a partir de varreduras por ihrem, que mesmo que alguém não esteja vendo o quadro com os próprios olhos, o córtex visual do cérebro se acende. O programa do Dr. Galan digitaliza o cérebro, enquanto o voluntário está pensando na Mona Lisa. E depois pesquisa arquivos de dados de imagens, tentando achar a imagem mais aproximada. No experimento A. Que assisti, o computador selecionou uma imagem da atriz Selma Hayek como a melhor aproximação da Mona Lisa. Certamente, qualquer pessoa consegue reconhecer com facilidade centenas de rostos, mas o fato de o computador analisar uma imagem dentro do cérebro de alguém e escolher essa imagem, dentre milhões de outras disponíveis, é impressionante. A finalidade de todo esse processo é criar um dicionário preciso que permita fazer rapidamente a correspondência entre um objeto do mundo real e o padrão da IRM do cérebro. Em geral, é muito difícil obter uma correspondência detalhada, o que pode levar anos, mas algumas categorias são realmente fáceis de ler, bastando pesquisar fotografias. O Dr. Stanislas Dehaene, do College de France, em Paris, examinava varreduras por IRM do lobo parietal, onde os números são reconhecidos, quando um pós-doutor da equipe disse que apenas olhando o padrão de IRM, ele podia dizer qual número o sujeito estava vendo. D. Fato,
Certos números criavam padrões distintos no mapa de IRM. Ele observa, tomando 200 voxels nessa área e vendo quais estão ativos e quais estão inativos, pode-se construir um equipamento com a capacidade de decodificar o número que está retido na memória. Ainda não sabemos quando conseguiremos obter vídeos de boa qualidade dos nossos pensamentos. Infelizmente, perde-se informação quando a pessoa está visualizando uma imagem. Isso é corroborado pela varredura cerebral. Quando? Se compara o mapa de IRM de um cérebro que está olhando para uma flor com um mapa de IRM de um cérebro que está pensando numa flor, vê-se imediatamente que a segunda imagem tem muito menos pontos que a primeira. Assim, embora essa tecnologia vá se desenvolver muito nos próximos anos, jamais será perfeita. Certa vez li um conto em que um homem encontra um gênio que se oferece para criar qualquer coisa que o homem imaginar. O homem pede um carro de luxo, um jatinho e $1 milhão. A princípio, o Homem fica em êxtase. Mas quando ele vê de perto, descobre que o carro e o avião não têm motores, e que a imagem do dinheiro está toda borrada. Nada. presta. Isso acontece porque nossas lembranças são apenas aproximações das coisas reais. Mas, em vista da rapidez com que os cientistas estão começando a decodificar os padrões de IRM no cérebro, será que em breve conseguiremos realmente ler palavras e pensamentos circulando na mente? Lendo a mente. Num prédio ao lado do laboratório de Galan, o Dr. Brian Paisley e seus colegas estão literalmente lendo pensamentos, pelo menos em princípio. Uma pós-doutora da equipe, Sarah Sugzepansky, me explicou como eles são capazes de ler palavras na mente. Os cientistas usaram a tecnologia de ECOG, eletrocorticograma, que é um grande avanço em relação à confusão de sinais produzidos pelo EEG. Varredura por ECOG é a mais avançada em termos de precisão e resolução, pois os sinais são gravados diretamente do cérebro, sem passar pelo crânio. O problema é que é preciso remover uma porção do crânio para colocar uma malha, contendo 64 eletrodos dispostos numa grade 8x8, diretamente no cérebro. Exposto. Por sorte, eles conseguiram autorização para conduzir experimentos com o ECOG em pacientes epiléticos que sofriam de convulsões debilitantes. A malha do ECOG foi colocada no cérebro dos pacientes durante uma cirurgia cerebral, realizada por médicos na Universidade da Califórnia em São Francisco, ali perto. Enquanto os pacientes ouvem diversas palavras, os sinais emitidos pelo cérebro passam pelos eletrodos e são gravados. Fizeram então um dicionário, com a correspondência entre as palavras e os sinais que emanavam dos eletrodos, colocados no cérebro. Quando uma palavra é falada, vê-se o mesmo padrão elétrico. Essa correspondência significa também que, se alguém está pensando em determinada palavra, o computador pode captar os sinais característicos e identificar a palavra. Essa tecnologia possibilita ter uma conversa inteiramente telepática. E vítimas de derrame que ficam totalmente paralisadas podem falar através de um sintetizador de voz que reconhece os padrões cerebrais de cada palavra. Não é de surpreender que a interface cérebro-máquina, ICM, tenha se tornado um ótimo campo de exploração, com laboratórios em todo o país fazendo descobertas significativas. Resultados semelhantes foram obtidos por cientistas da Universidade de Utah em 2011. Eles colocaram grades, com 16 eletrodos, cada uma, no córtex motor facial, que controla os movimentos da boca, lábios, língua e face, e na área de Wernicke, que processa informações sobre linguagem. Pediram ao paciente que dissesse 10 palavras comuns, como sim e não, quente e frio, sede e fome, olá e tchau, mais e menos. Usando Um computador para gravar os sinais cerebrais quando as palavras eram pronunciadas, os cientistas criaram uma correspondência básica 1 para 1 entre as palavras e os sinais computacionais emitidos pelo cérebro. Depois, quando o paciente dizia certas palavras, eles conseguiam identificar cada uma, com uma precisão de 76% a 90%. O passo seguinte é usar grades com 121 eletrodos para se obter uma resolução melhor. No futuro, esse procedimento poderá ser útil para indivíduos com derrame ou doenças paralisantes, como a doença de Lou Gehrig, que poderão falar usando a técnica do cérebro ao computador, digitando com a mente.
Na Mayo Clinic de Minnesota, o Dr. Jerry Shih conectou pacientes epiléticos a sensores de ECOG para que aprendessem a digitar com a mente. A calibragem desse equipamento é simples. Mostra-se ao paciente uma série de letras para que ele se concentre mentalmente em cada uma delas. Um computador registra os sinais emitidos pelo cérebro a cada letra observada. Como ocorreu com outros experimentos, uma vez criado o dicionário 1 para 1, a tarefa é simples e basta a pessoa pensar numa letra, que essa letra aparece numa tela, por meio apenas do poder da mente. O Dr. Shih, líder desse projeto, diz que a precisão dessa máquina é de quase 100%. Ele acredita que poderá criar um aparelho para gravar imagens, e não somente palavras, que os pacientes tenham na mente. Isso pode ter aplicação para artistas e arquitetos, mas o grande problema da tecnologia de ECOG, como vimos, é ter que expor o cérebro da pessoa. Enquanto isso, os digitadores por EEG, por não serem invasivos, estão Entrando no mercado. não têm o rigor e a precisão dos digitadores por ECOG, mas possuem a vantagem de poder ser vendidos em lojas. A Guga. Technologies, sediada na Austrália, demonstrou recentemente um digitador por EG numa Feira Commercial. Segundo seus representantes, as pessoas podem aprender a operar a máquina em cerca de 10 minutos e podem digitar uma média de 5 a 10 palavras por minuto. Texto e música por telepatia. O próximo passo pode ser a transmissão de conversas inteiras, o que pode acelerar muito a transmissão telepática. O problema, porém, é que exige montar um mapa de correspondências 1 para 1 entre milhares de palavras e os sinais. DEEG, IRMOU ECOG. Mas se alguém puder, por exemplo, identificar os sinais de várias centenas de palavras selecionadas, será capaz de transmitir rapidamente as palavras mais encontradas numa conversa comum. Isso significa que poderemos pensar em palavras para formar frases ou parágrafos inteiros de uma conversa e o computador as digitará. Seria extremamente útil para jornalistas, ensaístas, romancistas e poetas, que só precisariam pensar e o computador captaria o ditado pensado. O computador seria também uma espécie de secretário mental. Seria possível dar a esse robô secretar instruções sobre um jantar, uma viagem de avião ou férias, e ele se encarregaria de tomar as providências e fazer as reservas. Não só textos, mas também a música poderá um dia ser transcrita por esse meio. Os músicos só precisariam entoar mentalmente uma melodia e o computador